Fala galerinha, tudo bem com vocês? Neste vídeo responderemos a pergunta: como calcular uma matriz inversa? Mas antes disso, vamos relembrar do vídeo anterior o que é uma matriz inversa? Dada uma matriz inversível, o que é inversível? Inversível é quando a matriz vai ter uma inversa. No vídeo anterior nós comentamos que as matrizes retangulares não têm inversa, então elas não são inversíveis. E eu lancei a pergunta: toda matriz quadrada tem inversa? Se tiver, ela é chamada de inversível. Se ela não tiver inversa, ela é chamada de singular. Quais matrizes têm inversa das quadradas? Nós vamos responder isso mais para frente. Dando uma matriz inversível A, chama-se inversa de A, a matriz A elevado a menos 1, essa é a notação de matriz inversa, que é única, só existe uma se existir. Tal que a matriz original multiplicada pela inversa, comuta, troca, a inversa multiplicada pela original, e quando você efetua esses produtos, tem que dar a identidade daquela ordem. Tanto A quanto A inversa são matrizes quadradas, de ordem n. Por isso está aqui identidade de ordem n. Aqui eu trouxe um exemplo. Considere a matriz A 1, 3, 2, 7. E vamos multiplicar por essa matriz. 7 menos 3, menos 2 e 1. Fazendo o produto aí, mais rapidamente, ao multiplicar a primeira linha pela primeira coluna, nós vamos ter 1 vezes 7, 7. 3 vezes 2, menos 6. 7 menos 6 dá 1. Primeira linha com a segunda coluna vai ficar menos 3, mais 3, 0. Segunda linha, primeira coluna, 2 vezes 7, 14. 7 vezes menos 2, menos 14, somou 0. E 2 vezes menos 3, menos 6. 7 vezes 1, 7, somou, dá 1. Tcharam! O que aconteceu? A azul, você deve ter notado, está representando o papel da A. A preta está representando possivelmente uma matriz que eu estou multiplicando, que no caso, como deu a identidade de ordem 2, essa matriz na cor preta só pode ser a inversa de A. Então aqui, pessoal, eu estou mostrando o que seria A multiplicado por uma matriz que eu não sei que era inversa, mas ao multiplicar, como deu a identidade de ordem 2, moral da história, só pode ser a inversa. A questão é, como que eu calculo isso? Porque aqui eu dei de mão beijada. Como que eu poderia obter? Se eu tivesse só a matriz A num exercício, como calcular a inversa? Só para fazer mais um comentário, eu poderia muito bem trocar a ordem. Isso eu vou deixar para vocês. Né? Se tivesse a matriz inversa aqui, ó, 7 menos 3, menos 2 e 1, a inversa. E você multiplicasse pela original, que é a 1, 3, 2, 7. Como elas comutam, como a ordem neste caso não importa, você deve obter a identidade de ordem 2. Vou deixar essa daqui para você treinar o produto de matrizes. Mas, para matriz inversa, isso sempre é válido. A original vezes a inversa pode comutar, trocar a inversa vezes a original. Vamos partir para como calcular. Para isso, você tem que ter como pré-requisito saber resolver um sistema linear 2×2. O que é um sistema linear? É um sistema de equações, ou seja, tem duas equações e duas incógnitas. Então isso é pré-requisito, né, para saber resolver uma matriz inversa. Então, suponhamos que o enunciado seja assim, ó. Se a matriz A 2×2 é tal que é 1, 3, 2, 7... a pergunta é, quem é inversa? Mas professor, eu sei quem é inversa, está ali do lado, é claro. Mas eu quero fazer esse exemplo justamente para, supondo que você não conhecesse isso, que não fosse dado de graça. Como eu obtenho essa matriz? Então, se essa é a original, como que eu calcularia a inversa? A primeira coisa é, a inversa você não sabe. A única coisa que você sabe sobre a inversa é que ela vai ter que ser do mesmo tamanho que a original. Ou seja, ela também tem que ser 2×2. E é por isso que você vai colocar 4 elementos genéricos. Eu prefiro colocar x, y, z
ou letras, porque se eu colocar A11, A12 vai ficar muito índice e pode te confundir na hora dos cálculos. Então, eu não sei quem que é a matriz inversa, por isso que eu estou chamando x, y, w e z. Mas o que eu sei? Eu sei que se você pegasse a matriz A e multiplicasse pela inversa, tem que dar a identidade de ordem 2. E é disso que eu vou partir para descobrir a inversa. Matriz A eu sei quem é. 1, 3, 2, 7. Matriz inversa eu não sei quem é ainda. Bora colar, hein? X, Y, W e Z. E eu sei que quando efetuar esse produto, tem que dar a matriz identidade 1, 0, 0, 1. Nós vamos desenvolver o lado esquerdo, fazendo um produto de matrizes, que é possível sempre em matriz quadrada. Beleza? Então nós vamos desenvolver aqui, ó. Primeira linha com a primeira coluna. Vai ficar 1 vezes x mais 3 vezes w. Então vai ficar x mais 3w. Beleza? Primeira linha, segunda coluna. 1 vezes y mais 3 vezes z. Então vai ficar y mais 3z. Agora nós vamos mudar a linha do produto. Vamos para a segunda linha. Segunda linha, primeira coluna. 2 vezes x, 2x. Mais 7 vezes w, 7w. Segunda linha, segunda coluna. 2 vezes y, 2y. Mais 7 vezes z, 7z. Isso tem que ser igual à matriz de identidade, que eu já sei quem é. 1, 0, 0, 1. Aqui nós temos igualdade de duas matrizes. 2 por 2. E a igualdade é termo a termo. Ou seja, essa expressão tem que ser igual a 1. Essa expressão aqui, ó, tem que ser igual a 0. Essa expressão tem que ser igual a 0. E essa expressão tem que ser igual a 1. Se você observar o que eu tenho, pela minha fala, eu tenho isso, ó. X mais 3w tem que ser igual a 1. E 2x mais 7w tem que ser igual a 0. Da mesma forma que essas duas aqui, ó. Y mais 3z tem que ser igual a 0. E 2y mais 7z tem que ser igual a 1. O que eu obtenho, pessoal, por isso que eu separei em azul e em vermelho, são dois sistemas lineares que eu coloquei aqui. Por quê? São duas equações envolvendo duas incógnitas, nesse caso x e w. Duas equações envolvendo duas incógnitas, que eu ainda não sei, y e z. E a minha missão aqui é resolver isso. E nesse momento, é preciso fazer uma revisão de sistemas lineares e eu vou aproveitar para discutir aqui com vocês. Para resolver um sistema linear, pessoal, há vários caminhos possíveis. Tem o método da substituição, que é, por exemplo, substituir, isolar uma letra, no caso x e w, e substituir na outra. Mas se eu fizer isso, eu vou gerar uma fração. E eu não quero trabalhar com fração. Eu quero fazer um caminho mais simples. Um outro caminho é usar o método da adição. Quando é bom? Quando você tem uma expressão em cima, que você consegue observar que dá para cancelar com a expressão embaixo. Neste caso, eu poderia adicionar as duas, por isso o método da adição. Adicionando as duas, o y sumiria e eu conseguiria descobrir o x depois de descobrir o y. Olhando esses dois sistemas, eu não tenho nada parecido, mas eu posso deixar dessa forma, fazendo uma manipulação. Uma equação, uma balança. Eu posso fazer qualquer coisa desde que eu faça dos dois lados. Eu posso somar alguém dos dois lados, eu posso multiplicar por alguém dos dois lados, eu posso diminuir alguém dos dois lados. E neste caso, seria bem legal se aqui aparecesse um menos 2, para justamente quando somar com 2, sumisse o x. E eu posso fazer isso.
multiplicando a primeira equação inteira por menos 2, usando o método da adição. Como que ficaria esse novo sistema? Ficaria da seguinte forma, ó. A de baixo não mudaria, e a de cima ficaria assim, ó. Tudo multiplicado por menos 2. Menos 2x menos 6w igual a menos 2. Agora está do jeito que eu queria. Por quê? Se eu usar o método da adição e adicionar as duas, ó, deve 2x tem 2x, cancela. Tem 7w e deve 6w, fica com w só. Somou menos 2 com 0, menos 2. Você acabou de descobrir o valor da primeira incógnita, que é w. Para descobrir o x, você pode escolher qualquer uma e voltar. Aí é questão de gosto. Vamos substituir na de baixo. Tá? Mas poderia ser na de cima também. Substituindo o valor numérico é mais fácil. Por quê? Vai ficar o seguinte. 2 vezes x, que eu ainda não sei, mais 7 vezes w. W já tem uma cara. W vale menos 2. Isso daqui vai dar 0. É uma equaçãozinha do primeiro grau. Por quê? 2x menos 14 é igual a 0. Ou seja, 2x é igual a 14. O 2 que está multiplicando o x vai passar dividindo. X é igual a 7. Acabei de descobrir as duas primeiras incógnitas. X é 7 e w é menos 2. Eu vou resolver da mesma forma, por adição. Por quê? Se eu isolar uma letra, neste caso não. Neste caso eu até vou obter, não vou gerar fração. Porque aqui eu consigo isolar o y sem problemas. Então essa daqui eu vou usar o método da substituição para treinar. Beleza? Para te mostrar a diferença entre os dois. Eu gosto de usar sempre esse. Sempre é possível. Você só precisa dar uma pensadinha quem que você vai multiplicar que vai te ajudar. Aqui eu vou usar o método da substituição. Qual que é o método da substituição? Primeiro você isola uma letra. Não isolei aqui porque aqui geraria uma fração e eu não quero trabalhar. Como o y está sozinho, aqui eu vou conseguir isolar uma letra e não deixar com fração. Por quê? Y vai valer menos 3e. Deixa quietinho isso. Isolou. Muito bem. Na de baixo, na outra, você vai trocar y por menos 3e. Vai ficar assim, ó. 2 vezes y. Y não é mais y. Y está isolado, vale menos 3e. Mais 7y igual a 1. Fazendo a continha aqui, você vai ter menos... Perdão, aqui é menos 7z. Né? Copiando aqui, ó. 2 vezes y, troquei, mais 7z igual a 1. Fazendo a continha, vai dar menos 6z mais 7z igual a 1. Você tem 7z, mas deve 6, vai ficar com um z só. Acabei de descobrir que o z vale 1. Sabendo que o z vale 1, eu consigo descobrir o y. Por quê? Basta eu substituir o z, que agora tem uma cara. Ele vale 1. Então, moral da história, menos 3 vezes 1, o y vale menos 3. E assim eu descobri as 4 incógnitas. E aqui eu fiz um contraponto do método da adição e o método da substituição. Você escolhe aquele que você preferir, tá bom? Só temos que tomar cuidado de saber quando usar um, quando usar o outro. Aqui eu vi que era vantajoso fazer o da adição, aqui da substituição me serviria. Por quê? Tinha uma letra sozinha e eu conseguia isolar sem problemas. Aqui, se eu tentasse isolar, por exemplo, o x, ficaria assim, ó. E aí o 2 passaria dividindo, geraria uma fração que não é legal para trabalhar em sistemas. Vamos sempre tentar, que possível, fugir de fração. Então a dica é, quer usar o método de cima, vai ter que raciocinar quem eu vou multiplicar que vai me ajudar. Quer usar o de baixo, tenta sempre isolar a letra que está sozinha, ou seja, que não tem nenhum número acompanhando. Beleza, pessoal? E aí nós concluímos. Por quê? Quem que é a matriz inversa? A matriz inversa não era x, y, z, w e z? Nós encontramos todos os valores. Quem que é x? X é 7, tá? Aqui. Quem que é y? Y é menos 3. Quem que é w? W é menos 2. E quem que é z? Z é 1. E como que eu sei que está certo? Olhando aqui.
E se eu não tivesse a matriz antes, o que eu poderia fazer para saber se está certo? Exatamente isso, galera. Pegaria a original, multiplicaria pela inversa para tirar a provinha real. Se der identidade, é correr pro abraço. Espero que você tenha gostado desse vídeo de como calcular a matriz inversa. No caso, matriz inversa 2×2. Poderia ser matriz inversa 3×3, 4×4. A diferença é que daria um sistema mais trabalhoso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Deixe o seu like, curta, comente. E no próximo vídeo nós falaremos sobre algumas aplicações de matrizes. Mas eu queria te deixar um recado. Vai para a lista de determinantes dos próximos vídeos. Porque lá nós apresentaremos uma fórmula de calcular a matriz inversa 2×2 bem facinho. Até lá!